E as temperaturas baixas influenciam em muitas situações da nossa vida. Cuidados especiais com a saúde, com os pets e também com as plantas. Aliás, diferentes estações do ano requerem diferentes cuidados com as plantas da casa. Eu fui procurar um especialista para nos orientar. Confira! O frio chegou, aliás, está vindo com cada vez mais intensidade. A gente veio saber aqui nesse espaço de paisagismo que a gente tem que ter cuidado especial com as plantinhas. Se tem que molhar mais, molhar menos. Nós temos dias mais curtos, noites mais longas, temperaturas muito baixas. A gente vai saber como que isso afeta no comportamento das plantas. Quem está nos recebendo aqui é o empresário do setor de paisagismo, o Jailson Figueiredo. Boa tarde, muito obrigada por nos receber. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a você, ouvinte. Bom, as plantas sofrem com o frio? Com certeza, Gisele. Da mesma forma que nós, seres humanos, a gente com o inverno, a gente sofre algumas moléstias, né, com algumas doenças, como é o caso bem comum da gripe. As plantas também têm que ter alguns cuidados especiais por conta exatamente disso que você falou. Elas recebem uma incidência menor de sol, os dias ficam menores. Tá. Existe uma questão que é muito importante, que tem que ser levada em consideração, tem um aumento da umidade e tudo isso pode fazer com que a planta desenvolva algum tipo de doença. E aí tem que tomar alguns cuidados, prestar atenção em alguns detalhes. Antes da gente continuar nesses detalhes que eu acho bem importante, é com relação às diferentes espécies, né? Os tipos de plantas. Tem algumas que são de inverno, algumas plantas de inverno, outras plantas de verão. E se essas de verão sofrem no inverno, como é que é esse esquema? Assim, uma coisa que eu pergunto bastante, cada vez que um cliente amigo vem aqui na loja buscar alguma informação ou buscar alguma planta para colocar no seu jardim, seja interno ou externo, a pergunta básica que a gente sempre faz: o local que você quer plantar, ele é de sombra, ele é de sol ou ele é de meia sombra? Isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. É muito comum ver as pessoas plantando, escolhendo plantas erradas para determinado momento que não vai dar certo. Além de você não aproveitar e não retirar o máximo de beleza da planta, o aproveitamento ornamental dela, você vai jogar dinheiro fora, né? Então, isso você tem que prestar bastante atenção. Antes de você ir para qualquer floricultura, para um garden, antes de você começar a planejar o teu espaço, seja ele interno, externo, um jardim, uma varanda de apartamento, antes de você ir para comprar a planta, você tem que prestar atenção. Esse ambiente, na luz, ele pega sol o dia inteiro, ele pega sol só numa parte do dia, ele pega só bastante claridade. É essa informação que vai fazer você escolher a planta certa e que vai fazer você ter uma planta mais saudável. Seria um dos detalhes. E essas plantas de frio, inverno, tem isso? Isso existe realmente? Tem. Existem plantas de estação, tá? Então tem algumas plantas que elas vão se dar... Não é que elas vão se dar melhor, é que agora no período do inverno elas vão ficar um pouquinho mais quietinhas, porque elas gostam mais do calor. Por exemplo, as azaleias agora, é bem comum você ver no jardim, ela é uma planta que ela gosta do inverno. Tanto é que a gente vai começar a ver o florescimento das azaleias em breve em todos os jardins. Então é uma planta que ela se dá bem no inverno. Agora a gente está na época dos manacás. Ele adora o inverno, é o inverno que faz ele florescer. Já tem plantas que gostam mais do verão. Então isso é até interessante para você ter um jardim florido, você consegue escolher plantas que vão dar flor no inverno, no verão. Cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, o pessoal que tem planta, ou que mora em apartamento, ou mesmo em casa, que tem plantas em vaso, dá pra colocar dentro de... É recomendado que se coloque agora com a onda de frio, por exemplo, se coloque dentro de casa para proteger ou não? Não é o caso, a não ser que você saiba que veio na previsão do tempo, que vai dar uma onda, uma geada muito forte, vai baixar muito a temperatura, que pode até queimar as folhas. É interessante você proteger. Agora, o que você não pode é, por exemplo, eu tenho uma planta que gosta de sol e pelo fato de nós estarmos no inverno, você ela colocar dentro de casa. Muito pelo contrário, se ela gosta de sol, principalmente agora no inverno, que os dias estão um pouco menores e a incidência de luz é menor, aí é que você tem que deixar ela em ambiente externo, ou num ambiente que pegue mais sol. Se nós sabemos que nessa época a gente está com um período mais úmido, os dias estão menores, cuidado com o excesso de água. O excesso de água é tão prejudicial ou mais do que a falta.
E tem uma outra questão também, que é o controle de pragas, né? É importante observar também, né, Jailson? Agora no inverno tem alguma característica diferente? Tem a questão o excesso de umidade e a falta de luz, com a questão do dia mais curto, ele favorece o aparecimento de pragas, tá? Duas coisas, duas situações. Você pode ter fungos nas suas plantas e você pode ter insetos. Isso acontece bastante, o pessoal vem perguntar, eu tô com fungo, eu uso inseticida. Pessoal, inseticida, o próprio nome já diz, você vai usar quando tem lagartas, quando tem formiga, cochonilha. Nessa época do ano elas adoram as cochonilhas e elas vão lá e sugam a seiva da planta. Então pode ter um maior aparecimento de fungos nessa época do ano, e aí você tem que ficar de olho. O que pode ser feito, né, para você diminuir essa incidência de pragas? Limpeza das plantas, tirar as folhas mais velhas, as folhas que já estão mais sequinhas, fazer um desbastamento na planta para fazer com que entre mais luz nesse interior dessa planta. Então é uma época boa para podar? É uma época boa para podar, dependendo da espécie que você tem em casa. Por exemplo, você tem uma azaleia, não é uma época boa para podar as azaleias, porque agora no final do inverno é a época que a azaleia começa com floração. Sim. Se você fizer uma poda agora, você vai perder a tua floração da azaleia mais na frente, a não ser que seja uma poda de limpeza, tirar folhas secas, isso é legal. Agora fazer aquela poda para deixar ela redondinha e tal, não é uma época boa. Bom, gente, você tem que procurar, tem dúvida, procura um especialista, né? Cuide, cada planta tem as suas particularidades, desde a espécie até mesmo onde elas estão vivendo, elas precisam de amor, de carinho também, porque eu sou apaixonada por plantas. Sempre. E para finalizar, uma dica, então, já com essa onda de frio que está chegando muito intensa, né? Na verdade, já chegou, alguma recomendação e dica para o nosso telespectador? A dica que eu dou sempre é assim, não se descuide da adubação. Se a gente sabe que nesse período do ano as plantas elas entram num período de dormência, elas estão mais suscetíveis a pragas e a doença, então lá no comecinho do inverno você já tem que começar com uma adubação legal. É a mesma coisa, para você não gripar, você já toma lá, né, tem as vitaminas, tal, você se prepara para quando chegar no inverno o teu organismo está preparado e enfrentar toda essa onda de doença que são típicas desse período do ano. Não se descuidem da adubação. Valeu, Jailson, muito obrigada. Dicas anotadas. Agora eu quero ver as imagens das plantas maravilhosas que vocês vão mandar. Nossa, que matéria legal, que plantas lindas, e o pessoal já está participando. Vou começar comigo. Olha a foto da minha plantinha aí, gente. Nós vamos mostrar agora. Essa aí é a minha plantinha. Eu peço ajuda aos nossos telespectadores, eu não sei o nome dela. Eu adoro planta, mas não sou uma especialista. Enfim, eu ganhei uma mudinha, plantei na minha casa, ficou assim linda. Estou protegendo ela do frio intenso. E é linda, ela cresce rápido, gente. Dica da Gisele aqui, uma planta bem legal para você ter em casa. E tem interação também do pessoal, 988 18 19 38, 988 18 19 38. Vamos lá, interação aqui na telinha. Josete Tiscosa, minha tia, tá mandando, amo flores, eu também, acho que é de família, hein, tia? Que demais essa foto, em frente à sua casa. Também a Vera, minhas plantas que eu adoro, que plantas lindas. Temos orquídea aí e as outras eu não sei o nome. Você pode continuar interagindo conosco, tá bom? 988 18 19 38.